Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal da Regional de Jales para desejar realmente uma manhã de outono que está começando, né? De muita paz, muita luz a todos aqueles nossos companheiros, irmãos queridos que nos seguem tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. O nosso canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, compreendendo a nossa regional de Jales, 3 USEs intermunicipais, que é a USE Intermunicipal de Jales, a USE Intermunicipal de Fernandópolis e a USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul, aqui no Noroeste Paulista. E hoje nós temos a grata satisfação de receber pela primeira vez nesse canal a nossa querida companheira de doutrina e grande colaboradora na divulgação da doutrina espírita aqui na nossa região, a Fernanda Fuga, trabalhadora da Casa da Sopa Benedita Fernandes, aqui de Jales. Bom dia, Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Bom dia, obrigada. Muito E obrigada. temos também a satisfação de receber aqui o nosso companheiro, divulgador incansável da doutrina espírita e presidente da nossa regional, o Davi. E como todos que nos acompanham sabem, aqueles que estão chegando agora fiquem sabendo que o nosso chat ele fica aberto durante todo o momento da palestra. Você pode mandar perguntas, você pode participar fazendo comentários e comentando aquilo que você tiver vontade, que no final o nosso técnico vai colocar aqui na tela e será comentado. A Fernanda vai trazer para todos nós hoje, para a nossa reflexão, o tema vigiai e orai. E nós vamos refletir sobre isso, que esse tema fique aí durante toda a semana, né, para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir nesse momento tão necessário para todos nós. Então, bom dia, Davi, seja bem-vindo. Bom dia, Célia, bom dia, Fernanda, e bom dia a todos que estão conosco aqui nessa manhã. Então, agora o Davi fará para nós a prece de abertura e vamos criar as melhores vibrações no nosso coração e envolver a nossa querida palestrante nessa manhã, para que a mensagem dela possa chegar a todos os corações e nos trazer um benefício que nós podemos compartilhar com o nosso próximo. Muita paz a todos, um bom dia, uma semana de muita tranquilidade nos corações. É com você, Davi. Vamos então à nossa prece, buscando nesse momento nos envolvermos nesse ambiente maravilhoso que nos trouxe juntos aqui, deixarmos-nos permear pelas energias reconfortadoras, amorosas, daqueles que nos querem bem, daqueles que desejam a nossa paz, a nossa saúde, permitindo que sejamos banhados até as diminutas partículas do nosso ser, de muita esperança, de muita tranquilidade. E assim, buscando a figura meiga e amorosa de nosso Mestre Jesus, com seu olhar terno, com sua voz branda, com suas mãos amorosas e acalentadoras, deixamo-nos abraçar por Ele e, sentindo o pulsar do seu coração, vamos dizer a Ele: Amigo Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, com o desejo, Mestre querido, de ouvir-te através dos lábios da nossa irmã, a fim de que possamos recordar as lições que há tanto tempo temos ouvido, mas ainda não conseguimos interiorizar como deveríamos. Que sejamos sensibilizados, amigo amigo, pelos teus mensageiros, que além de acalentar os nossos corações, nos estimulam ao aprendizado, indicando-nos os caminhos a seguir. Que possamos ser inspirados também a fim de percebermos as nuances mais delicadas dos teus ensinamentos,
de maneira que ela se acomode em nossa alma, encaixando-se perfeitamente às nossas necessidades. Abençoe, Senhor, nesta manhã, a todos aqueles que pranteiam seus entes queridos, que nesse momento partiram para a vida espiritual, devido a esta situação que estamos vivendo. Mas também aqueles que têm necessidade de pão, de carinho, de afeto, que a tua mão generosa e amiga abrace a todos. Fica conosco, querido amigo, não só agora, mas por todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Com bastante alegria recebi o convite para estarmos reunidos a partir dessas tecnologias mais uma vez. E fico muito grata por esta oportunidade, porque é uma grande chance que eu tenho de aprender um pouco mais. Então, nesses momentos que vamos passar aqui estudando juntos hoje essa doutrina tão confortadora, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. E nós vamos começar justamente citando algumas palavras do nosso querido Mestre Jesus, nesse tema Vigiai e Orai. Então, nós temos algumas citações dele no Novo Testamento, né, em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quando será o tempo. E em Lucas, capítulo 21, versículo 36, vigiai por todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que estão prestes a acontecer e permanecer de pé diante do Filho do Homem. Então, nesses 3 versículos bíblicos, nós temos o verbo vigiar, pronunciado por Jesus em primeiro lugar. Ele diz primeiro vigiai, depois orai. E o que é esse vigiar? Então, dentro do nosso dicionário, nós vamos ter que vigiar é observar com atenção, é estar atento a alguma coisa, observar secreta ou ocultamente, espreitar, espionar, ou ainda estar acordado, estar atento, estar de sentinela. Na vida, comumente nós acreditamos que nós interagimos, nós nos relacionamos com o outro por meio de palavras, ações. Às vezes, algumas pessoas até podem cogitar, o que já é uma realidade comprovada, que nós comunicamos também pelo nosso olhar. As pessoas mais experientes dizem que antigamente os pais não precisavam nem falar, bastava só um olhar que elas já entendiam e obedeciam prontamente. Então, o olhar comunica, a entonação da nossa voz, se eu falo de maneira mais severa ou se eu falo docemente. A rapidez, né, o ritmo da minha fala também comunica. Se eu falar muito rapidamente, eu vou demonstrar que eu estou ansiosa. Então, além dessas demonstrações, os nossos gestos também comunicam, nós muitas vezes nos esquecemos, e aí com a doutrina espírita nós tomamos conhecimento de que também interagimos com o outro por meio dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que são energias, e dos nossos pensamentos. Então, o meu sentimento, o meu pensamento, os meus desejos mais íntimos, a minha vontade, a minha imaginação, tudo que eu creio que está só dentro de mim, também comunica. É algo que também interage com o outro. A gente não vê, mas o nosso sentimento e o nosso pensamento são forças ativas, legítimas da nossa alma, que nós colocamos em interação com o outro. Então, quando eu estou interagindo, me comunicando, eu tenho que lembrar que eu estou causando, né? A gente diz, fulano gosta de causar. E realmente, quando eu estou me comunicando, eu estou colocando na minha interação uma causa
a partir de tudo isso, meu sentimento, meu pensamento, minhas palavras, minhas ações, meus gestos, meus olhares, minha entonação de voz, eu estou colocando tudo isso como uma causa que vai gerar um efeito, que vai gerar uma consequência. Pode não ser um efeito ou uma consequência física, mas com certeza vai gerar um efeito, uma consequência no meu campo vibracional, no meu campo energético. E aí também vai afetar, vai influenciar o campo vibracional do outro envolvido nessa interação, nessa conversa, nesse relacionamento comigo. Compreender isso não é fácil, né? E principalmente trazer para a nossa prática é que eu julgo ainda um tanto difícil. A gente sabe que é real, que o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso pensamento, aquilo que a gente imagina, comunica e afeta o outro. Agora, trazer para a prática não é fácil, porque quando eu passo a não ignorar mais essa realidade, quando eu sei disso, que os meus sentimentos, os meus pensamentos interferem no outro, eu sou então obrigada a assumir a responsabilidade de ter a certeza que eu estou interferindo sempre no universo. Já que eu não desligo o cérebro nunca, já que eu não desligo o coração nunca, nem depois da morte física, que a gente chama o desencarne dentro da doutrina, então eu estou continuamente, perenemente, ou seja, sempre interferindo no universo, interferindo no mundo a partir do que eu sinto e do que eu penso também, além daquilo que eu falo e faço. Então, tudo isso que eu penso, que eu sinto, que eu falo, que eu olho, que eu faço, fica na minha psicosfera, fica gravado, né, em volta de mim. E a somatória das nossas psicosferas forma a psicosfera, o ambiente espiritual, energético da Terra, do nosso planeta. Como será que está então a psicosfera do nosso planeta nesse momento em que tantas pessoas estão vivendo com temor, né? Com apreensões, com preocupações, com medo? Então, tudo o que eu sinto, penso, falo e faço acaba criando a realidade em que nós vivemos. Aí, diante dessa verdade, desse conhecimento de que nós somos co-criadores da nossa realidade, será que é importante vigiar? Extremamente, né? Extremamente, porque o tempo todo, com meus sentimentos, pensamentos, palavras e ações, eu co-crio, eu estou criando junto com o outro a nossa realidade. Então, vigiar é fundamental. E por que vigiar é fundamental? Porque para nós encarnados no planeta Terra, sendo ele ainda um mundo de provas e expiações e não um mundo evoluído, é natural que a gente não esteja num grau tão avançado. É certo isso. Nós temos muito a caminhar ainda. Então eu preciso vigiar, porque para mim não é uma coisa da minha natureza pensar só o bem. Não é uma coisa ainda da minha natureza sentir só o bem, porque faz parte do grau evolutivo em que nós estamos. O planeta vai melhorar, mas para que ele melhore, nós que o habitamos precisamos melhorar. Então, esse vigiar é muito importante. A autovigilância é fundamental. Eu tenho que ser o meu guardinha, o meu sentinela, o meu vigilante, né? E o que faz um guarda noturno, um vigilante, um guarda, né? Um sentinela? O que ele faz? Ele tem um olhar atento, ele fica concentrado, consciente, não pode se distrair, né? Ele deve observar para poder, se visualizar algo suspeito, refletir e decidir. Então ele tem que acompanhar o movimento, se aparecer algo suspeito, se aparecer alguma pessoa. Então o guarda, ele não acolhe imediatamente. Ele não deixa entrar qualquer um indistintamente, não.
ele tem um olhar cuidadoso, né? Ele tem um zelo, ele vai investigar, ele vai questionar, e também ele não sai atirando. Se ele é um guarda armado, uma vigilância armada, ele não sai atirando ao primeiro movimento, no primeiro que aparece, naquele que se aproxima. Porque o guarda tanto cuida para que alguém que não é desejado não entre, quanto cuida para que aquele que é muito desejado possa entrar tranquilamente, possa chegar com segurança. Então o guarda aguarda com expectativa e atenção o dono da empresa, aguarda um cliente muito importante, aguarda um profissional que venha fazer um reparo na empresa. Então tem pessoas que o guarda precisa deixar entrar rapidamente, e tem outras que não são bem-vindas de jeito nenhum. E tem algumas que não são esperadas, mas poderiam entrar. Um visitante, um novo cliente, um candidato a uma vaga de emprego, mas o guarda tem que estar atento e investigar. Para, questiona, pergunta: quem é você? O que você veio fazer aqui? A tua figura é bem-vinda aqui ou não? Né? Então, nós temos que ser assim, os guardinhas de nós mesmos, principalmente da nossa mente, do nosso coração. Então, é assim que eu devo proceder, sendo o meu vigilante íntimo. Eu tenho que olhar para dentro de mim, mas para isso eu preciso me acalmar, parar, respirar, ter um tempinho para meditar, para refletir e começar a conversar comigo mesma, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, como aquele guarda na porta de uma empresa, que monta guarda ali, que faz sentinela. Então eu devo me perguntar, por que eu estou sentindo isso, né? De onde vem essa minha vibração desequilibrada, tensa? Por quê? Porque as minhas vibrações são a minha frequência. E a minha frequência, consequentemente, estabelece de maneira automática a minha sintonia. Então, fatalmente, eu vou convidar para ficar sintonizado comigo todos aqueles que alimentam as mesmas correntes energéticas similares às minhas. Semelhante atrai semelhante, né? Os pais têm sempre um ditadozinho que diz assim: diga com quem andas que eu direi quem tu és. E é isso. Então eu devo ser o guardinha de mim mesmo. E aí nós temos a questão do Livro dos Espíritos 459, onde Kardec pergunta para os espíritos assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, muito frequentemente, nós somos dirigidos pelos espíritos. E aí, dependendo do que eu estiver pensando, é quem eu vou atrair para perto de mim. E vou estar sendo dirigida, guiada, aconselhada por quem? Aí eu é que decido, né? Então, aqui está a importância da gente ser o vigilante íntimo de nós mesmos e conversar conosco, mas conversar de maneira amistosa, né? Fazermos para nós mesmos um acolhimento. Como nós conversaríamos com um filho, com alguém muito querido que está aflito? A gente começa perguntando, né? Filho, por que você está tão ansioso? Né? Ou filha, por que você está se sentindo assim? Você parece triste, parece preocupada? Alguém ou alguma situação te levou a se sentir assim? E a gente vai perguntando devagarinho, né? Com indulgência, com amor, num ato caridoso. E nós temos que ter esse ato caridoso para conosco mesmo. Então, quando a gente percebe que largou as rédeas do nosso pensamento, do nosso sentimento, então o que nós fizemos? A gente se autodeprecia, se autoxinga? Não. A gente age conforme Jesus agiria.
num acolhimento amoroso, né? Então a gente pode dizer, Fernanda, conversando consigo mesmo, né? Por que pensar desse jeito? Por que sentir isso? Né? Você pode pensar melhor, você é capaz de pensar melhor. Então, esse ato caridoso de autoacolhimento amoroso para com nós mesmos, cheio de carinho, numa conversa agradável e indulgente, vai nos levar a compreender a nossa sombra, o nosso lado menos querido, aquele que a gente quer esconder de nós mesmos até, né? Porque não escondemos de ninguém. Então, nós vamos entender esse nosso lado que precisa de luz e assim vamos passar a proceder de uma maneira que não nos prejudica. Então, ao conversar comigo mesma, eu devo acolher essa minha sombra, né? Ou seja, ter humildade, abrir mão do meu orgulho e aceitar as minhas limitações, as minhas imperfeições, os meus defeitos, os meus temores, as minhas deficiências e as minhas formas já cristalizadas de proceder. Quem sabe há quantas vidas eu repito a mesma coisa, eu monto dentro da minha mente os meus pensamentos a partir das mesmas sentenças. E aí, assim, com essa humildade, eu vou dando nome àquilo que me incomoda, aquilo que eu preciso melhorar, e dando nome a esses meus inimigos, a essas sombras íntimas que eu carrego, só assim eu vou poder conhecê-los e trabalhar contra eles. Ah, é preguiça? Sim, preguiça. Então vamos entender o que é preguiça. Né? É medo? Então vamos entender o que é medo. E aí a gente vai se autoconhecendo e pode trabalhar consigo mesmo. E assim, com sinceridade, nós vamos acolhendo esses aindas em aprendizado, né? Com o hífen, tudo junto, aindas em aprendizado, que todos nós temos. Porque esse nosso lado sombrio, essas nossas limitações, essas nossas imperfeições, elas são ainda um vir a ser. É uma promessa que vai se concretizar, porque Deus nos criou para sermos perfeitos. Então, esses meus aindas em aprendizado é o amor em movimento, como muito bem nos diz a autora Daniela Migliari no livro Abraço à Sombra. Tudo que eu ainda não consigo fazer, tudo que eu ainda não alcancei, pensando no meu modelo e guia que é Jesus, é o amor em movimento, como uma plantinha em crescimento. Vai desabrochar, vai crescer, são os meus aindas em aprendizado. Então eu tenho que acolher isso e fomentar, dar subsídios para que cresça, para que o amor se construa, para que a coisa realmente floresça em mim, né? E eu possa ter mais luz do que sombra. Então, vigiando, eu vou saber quando eu estou indo para um caminho que não me convém. E como nos diz o capítulo 28 do Evangelho, na coletânea de preces espíritas, no item Preces para resistir uma tentação, como é que eu vou saber quando o pensamento não me convém, né? É porque lá nós temos que todo o pensamento tem duas origens, ou eu mesma, ou a sugestão de um espírito que está ao meu lado. Mas como é que eu vou saber se esse pensamento me convém? Aí lá diz o seguinte: reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se distancia da caridade. E o que é a caridade segundo o Livro dos Espíritos, conforme Jesus a entendia? 3 coisas. Benevolência para com todos. Então eu sou boa para com todos, não só os seres humanos, os outros seres também. Eu sou indulgente para com as faltas alheias, quer dizer, eu não fico apontando a falta dos outros, muito pelo contrário, quando eu vejo que ele tem um lado sombrio, eu busco o lado de luz dele para poder enaltecer o lado bom dele. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Quando eu conseguir fazer esses 3, eu estou sendo caridosa. E aí lá no capítulo 28 do Evangelho diz assim: reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se distancia da caridade, que é a base de toda moral verdadeira.
Quando o pensamento tem por princípio o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Quando a sua concretização pode prejudicar alguém. Então, isso que eu estou pensando, se eu conseguir pôr em prática, vai prejudicar alguém? E quando, enfim, esse pensamento nos induz a coisas diferentes das que queríamos que os outros nos fizessem. Essa frase final resume tudo. Aquilo que eu estou pensando, se alguém pensasse em relação a mim, eu gostaria? Pronto, a gente já respondeu, já tem a medida aí, não é? E assim, quando um pensamento ou um sentimento inconveniente tomar a minha mente, se eu estou vigiando, se eu sou vigilante, eu posso intervir logo. Eu posso agir rápido e mudar a direção, mudar o curso da minha mente, do meu sentimento, bem rapidinho, né? Então a gente tem que entender que há uma diferença entre ser tentado, quer dizer, receber o convite para colocar em prática aquelas minhas más tendências, ou aceitar e me comprazer nesse pensamento que me sugerem, né? Então tem diferença aí. Então, quando um pensamento entra na minha mente, eu devo examinar esse pensamento com base naquilo que eu já conheço do Evangelho, da doutrina espírita. Opa, isso é bom? Esse é um pensamento caridoso? Se alguém estivesse pensando isso em relação à minha pessoa, eu ia gostar, né? Então, na verdade, o Evangelho ainda nos explica muito bem lá no item 8, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, quando nos fala do pecado por pensamento ou adultério. E adultério não só no sentido da traição, mas no sentido de não seguir as leis de Deus, né? Então, lá nesse item, nesse capítulo 8 do Evangelho, nós vamos ter a verdadeira pureza, não está somente nos atos, mas também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque esse pecado em pensamento ainda é um sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão, né? O Evangelho nos diz assim: então, se eu pequei em pensamento, eu sofro as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito tenha produzido, nenhum efeito no mundo físico, né? Mas em termos de vibrações, o meu pensamento já exerceu um efeito. Então, o Evangelho nos diz assim: cumpre que se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra. Sempre a vontade, sempre o esforço próprio, sempre a nossa capacidade íntima de luta, de não nos entregarmos àquilo que nos é mais fácil, né? De não nos entregarmos à porta aberta, de exercermos a luta para entrarmos na porta estreita, aquilo que ainda não é confortável para nós, aquilo que ainda é um dever, né? Que exige a nossa disciplina. Maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio, né? Seu poder de escolha. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Então, a alma que tem um pensamento que não é bom, ela não é perfeita. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Então, o mau pensamento que me chega, o convite que vem como uma tentação para mim, é, na verdade, uma oportunidade que eu tenho de treinar a mim mesma, de exercitar a minha força de vontade, a minha resolução em vencer, em me autodominar, em me direcionar para algo melhor. Então, quando chega esse mau pensamento, o Evangelho nos diz que é indício de esforço por apagar uma mancha, né? Se eu me colocar a repelir esse pensamento. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Então, eu estou com um mau desejo,
Mas aí eu vou repelir esse pensamento. E se aparecer essa oportunidade, eu não vou ceder. Eu não vou cair, não vou realmente concretizar aquilo no mundo físico. Depois que haja resistido, se sentirá mais forte e contente com a sua vitória. Então, esse prazer de ter feito um esforço, de ter se superado, é maravilhoso. Vamos dar um exemplo simples. Uma pia cheia de louça para lavar. E aí eu tenho que fazer o esforço de vencer a minha preguiça e ir lá lavar aquela louça. Mas eu posso não ir. Eu vou ficar o dia todo com aquela sensação de falta de paz na consciência porque a louça está lá. Agora, se eu levantar, se eu fizer o esforço e lavar aquela louça, eu vou ficar com essa sensação de ser mais forte e vou ficar contente com a minha vitória. Porque eu me livrei daquilo que me incomodava, já fiz, já acabou, vou perceber que foi rápido, da próxima vez não vou sofrer tanto. E assim, N tarefas, né? Eu dei o exemplo da louça, mas coisas que a gente tem que fazer limpando internamente, dentro de nós mesmos. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, por falta de ocasião. É, pois, tão culpada quanto o seria se eu cometesse. Então, tem pessoas que pensam o mal e só não cometem porque não tiveram a chance. Ela é tão culpada como se tivesse feito, né? Em resumo, e esse resumo é ótimo, né? Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Já fez. Já adquiriu aquele grau de adiantamento dentro dele. Naquele a quem essa ideia acode, a ideia chega, mas ele a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Então, o valor do esforço, o pensamento vem, quer se origine de mim mesma, pelas minhas más tendências, pela sombra que eu ainda tenho, quer seja pela sugestão de um espírito amigo. Se eu repelir esse pensamento, eu estou em vias de realizar um progresso em mim. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, a questão inicial lá, né, nesse capítulo 8, sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Depende. Se eu vou repelir esse pensamento, eu já estou me esforçando e Deus leva em conta todas essas gradações. Olha que maravilha! Deus avalia a nossa intenção, o nosso esforço, a nossa luta. E como é que eu vou me lapidar? Como é que eu vou chegar a ser um espírito, como diz aqui no Evangelho, que nem sequer concebe o pensamento do mal? Justamente exercitando esses meus aspectos mais sombrios, esses meus ainda em aprendizado, esse meu amor em movimento. Então, como é que eu vou expandir essa minha luz e diminuir o meu lado sombrio? Através das situações que me colocam em tentação. Não tem outro jeito. É a prova, né? E a gente teve a oportunidade por um tempo de acompanhar o pessoal que faz um trabalho bonito na comunidade Restaurar, tentando restabelecer rapazes que têm dependência química, e eles dizem que lá o tratamento é de 6 meses, mas o tratamento real e o resultado dele vai acontecer quando a pessoa estiver alta da clínica e for para a sociedade novamente. Por quê? Porque ali ela vai ser posta em tentação e vai poder exercitar a sua força íntima, né? A sua vontade. No Livro dos Espíritos, na questão 909, nós temos o seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Vejam bem, a gente poderia sempre
vencer a nossa má tendência em todas as ocasiões em que somos tentados? E a resposta dos espíritos é sim. Às vezes com pouco esforço. Que vergonha, né? O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então é preciso esforço. Ninguém sobe uma montanha sem se esforçar, passo a passo, um pé após o outro. É preciso esse esforço, né? Como é que ocorre o fortalecimento dos nossos músculos na atividade física? Nos esforçando, praticando dia a dia repetições no aumento progressivo da carga. Assim também na vida. Se eu estiver vigilante, a tentação vem e eu estarei mais apta a resistir, porque já resisti uma vez, resisto a segunda, resisto a terceira, e vou fortalecendo o meu músculo de resistência na mente e no coração, porque eu estarei aí com essa vigilância num trabalho preventivo, resistindo com firmeza às fraquezas íntimas que eu já acolhi, né? Que eu já aceitei com humildade, que eu já abracei, que eu pus nome, e aí eu posso lutar contra elas. Então, como é que eu vou resistir? Como é que eu vou me tornar mais forte nesse processo de vigilância? Então, lembremos de Jesus e como a gente começou, né? Ele usava duas palavras, vigiai e orai. Então, a primeira dica é a prece. A prece é um recurso muito eficiente para nos ajudar a vencer as nossas imperfeições, os nossos temores, as nossas limitações, e não a prece que não tem a resposta. Quando nós não somos atendidos naquilo que nós pedimos na prece, a prece serve para nos fortalecer e a nos dar a compreensão de que nós precisamos passar por aquilo para aprender alguma coisa. Então, toda prece nos ajuda. Se ela não afasta aquilo que nós queremos que afaste da nossa vida, ela nos fortalece para que nós possamos mudar diante daquilo que permanece. Segunda dica, a leitura do Evangelho, o estudo do Evangelho, das parábolas de Jesus e o culto do Evangelho no lar. À mesma hora, em um dia da semana, todos se reúnem dentro daquele lar e leem o Evangelho, estudam, comentam, porque quanto mais eu conhecer o Evangelho, mais eu vou conhecer o proceder, o comportamento de Jesus. E assim, quando eu estiver me sentindo tentada, quando os meus pensamentos estiverem me arrastando para algo que eu não desejo, quando os meus sentimentos e pensamentos me levam para onde eu não quero, eu vou poder responder conforme Jesus fazia, porque eu sei o que ele fazia, porque eu estou estudando o Evangelho. Então a gente pergunta o que Jesus faria no meu lugar, como ele pensaria, como ele responderia. Uma terceira dica, devemos alimentar a nossa mente com coisas edificantes, construtivas. Essa semana no WhatsApp eu recebi uma mensagem muito interessante que dizia assim: se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Achei essa pergunta fantástica, né? Se eu pudesse comer as minhas palavras, eu estaria me nutrindo ou eu estaria me envenenando? Aí o nosso cuidado com aquilo que a gente coloca para dentro a partir de todas as telas da nossa vida, que agora na pandemia as telas estão onipresentes, né? É o celular, é o computador, é a televisão, é o tablet. O que eu ponho nessas telas? Que filmes e que séries que eu assisto? Que grupos de WhatsApp eu participo? O que as pessoas postam? Como é que eu tenho alimentado a minha mente e o meu coração? Uma outra dica, substituir os pensamentos inconvenientes pelos bons pensamentos. Mas como eu não consigo? Com a nossa ocupação útil. Pôr as mãos no trabalho. Ai, mas com a pandemia eu não posso sair. Faça crochê, faça um bordado, faça um tapete para vender e esse dinheiro você coloca em doações, compra uma cesta básica. Faça um bolo. Ai, mas eu já estou acima do peso. Faça o bolo, mas doe. Põe a sua máscara, pegue seu carro,
pare o carro na frente de uma casa humilde que todos nós conhecemos, os bairros mais carentes da nossa cidade. Buzine na frente daquela casa humilde e alguém sai e vai ficar com os olhos cheios de alegria porque alguém trouxe um bolo. E nessa hora em que você levantou e se pôs para lutar contra si mesmo e fez um bolo para entregar na casa de nem sabe de quem, a espiritualidade amiga vai te guiar. Porque lembram da história do guarda? Tem pessoas que o guarda não pode deixar entrar, mas tem pessoas que o guarda espera, que são indispensáveis para aquela instituição. Essas pessoas são os espíritos amigos que nos acompanham, nosso anjo de guarda, os nossos mentores, e eles só esperam um pouquinho da nossa sintonia nesse sentido para que possam nos guiar, e eles vão nos levar exatamente à casa em que precisa daquele bolo. E aí a gente dá uma buzinadinha com o nosso carro e saem 4, 5, 6 crianças felizes porque chegou um bolo. Então, uma das melhores formas de substituir os pensamentos inconvenientes é pôr as mãos no trabalho. Ah, mas eu não posso sair com a pandemia. Você vai ao mercado? Você vai ao banco? Você vai num laboratório? Você vai numa consulta? Você pode parar o carro na frente de uma casa humilde e entregar um bolo. Pode. Quinto, estudar, aprender algo novo, buscar novos cursos. Essa maravilha dessa ferramenta pela qual nós estamos falando hoje, nos comunicando, tem cursos gratuitos de tudo que é coisa. Vamos aprender a tocar um novo instrumento. Vamos aprender a fazer um outro tipo de comida. Vamos aprender a limpar melhor a nossa casa, como dobrar as nossas camisetas no armário. Tudo isso são cursos que estão aí à nossa disposição e fazem a nossa mente se ocupar com algo útil, e assim fugimos dos maus pensamentos. E por fim, vamos cantar. Cantar. Coloca no celular músicas edificantes com letras maravilhosas e procure decorar. Ou vamos decorar poesias. Certa vez assisti uma palestra da Ana Jaicy Guimarães, que ela dizia que tinha uma companheira muito depressiva. E ela então utilizou esse método de decorar poesias para que a companheira conseguisse dominar os seus pensamentos. E disse para ela: olha, na próxima palestra pública nossa, eu gostaria de abrir a palestra com uma poesia que você vai declamar. A colega se assustou. Mas eu não sei nenhuma poesia de cor. Então decore. Você tem uma semana para decorar a poesia. E depois essa amiga da Ana Jaicy declarou para ela que a poesia, o ato, o trabalho de decorar a poesia fez com que ela não se ligasse em maus pensamentos. Então cantar, né? Já tem um ditado antigo: quem canta os males espanta. Então decorar uma poesia, cantar. E por fim, para a gente terminar, uma historinha muito rápida, né? Que está no livro Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier, trazida pelo irmão X, capítulo 10 do livro Estante da Vida, A Meada. Essa história nos fala de duas senhoras que estão no ônibus conversando, Dona Dulce e Dona Cecília, e atrás delas está sentada uma vizinha, Dona Lequinha. E a Dona Lequinha escuta a conversa das duas. E Dona Dulce diz: ai, você não pode imaginar o meu amor por ele. De certo você não me entende. Aí a outra diz: mas Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto seu marido? Ela diz: não tanto quanto, mas eu não consigo passar sem os dois. E aí a outra diz: meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. Você não acha estranho isso, inadmissível, gostar tanto dos dois? E ela diz: acho natural. E aí as duas vão conversando assim, a Dona Lequinha com o ouvido, né, ligado na conversa. Quando a Dona Lequinha chega em casa, começa a pensar sobre a Dona Dulce e lembra-se que viu ela subindo no ônibus com um rapaz dias antes, né, no dia anterior. E aí então chega o marido da Dona Lequinha para jantar e ela mal, né, se contém para contar a novidade. E ela diz então para o marido: você nem imagina o que eu vi hoje. E ele diz: diga, mulher. A Dona Dulce, calcule você.
A dona Dulce, que sempre pareceu uma santa, está de aventuras. O quê? Diz o marido. Vi com os meus próprios olhos. Um rapagão a seguia mostrando gestos de apaixonado e por fim no ônibus ela própria conversou, contando tudo para dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro, uma calamidade. Aí o marido ouviu aquilo e disse: nossa, isso não fica assim, mulher. Júlio é meu colega de trabalho na oficina, ele tem que saber. No dia seguinte, o marido da dona Lequinha chega na oficina, chama para o lado o pobre do marido da dona Dulce, né? E diz: olha, o que eu vou lhe dizer representa um sacrifício para mim, mas eu falo para o seu bem. Seu nome é limpo demais para ser desrespeitado, como eu estou vendo. Não posso ficar calado. Sua mulher, e aí, né? Aos cochichos conta toda a história. O marido da dona Dulce estacou, né? Com mais tato, assim, assustadíssimo com o que ouvia, porque parecia que tinham lhe enfiado um punhal. E ele então pede licença para o dono da oficina e vai para casa no meio da manhã. Chega em casa, entra devagarinho e percebe que a companheira dona Dulce estava despreocupada no telefone que tinha no quarto de dormir e dizia para a pessoa com quem ela falava ao telefone: ah, sim, não há problema, é hoje mesmo, às 3 horas. Olha, mas meu marido não pode saber. O marido Júlio retrocedeu, né, à maneira de um cachorro, de um cão espantado com aquilo. Sai desesperado de casa. E aí, então, volta para o almoço. A esposa, Dona Dulce, tenta fazê-lo sorrir, não consegue. Aí ele chega na oficina e diz: ó, hoje à tarde não vou poder trabalhar, estou mal, tenho que ir ao médico. Dá uma desculpa, fica na rua esperando e um pouquinho depois das 15 horas, que era o horário combinado que ele ouviu ao telefone, ele entra em casa. Aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu agora, positivamente aterrado, um rapaz a inclinar-se sobre seu próprio leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. O pobre operário recusou em delírio e à noite foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce, o mexerico todo foi explicado. Dionísio, de quem ela falava no ônibus, era apenas o belo gatinho angorá que ela criava com muita estima. O moço que a seguiu no ônibus era o veterinário, a cujos cuidados profissionais ela tinha confiado o gatinho doente. O telefonema que ela estava dando quando o marido chegou em casa era baseado na encomenda que ela fizera a uma loja de um colchão novo de molas. E ela queria fazer uma surpresa para o marido, dando-lhe um colchão novo, e o rapaz que se achava no aposento íntimo, né, no quarto do casal, quando Júlio entrou à tarde, era somente o empregado da casa de móveis que veio ajustar o colchão, porque era muito pesado e muito grande, a dona Dulce não conseguia colocar o colchão sozinha sobre a cama. A tragédia, porém, estava consumada, né? Júlio se enforcou, acabou se suicidando. E Dona Lequinha, diante do suicida, exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga do lado: nossa, que homem precipitado, morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só para falar, né? Então, diante de tudo isso, nós percebemos o quanto devemos ser vigilantes, para que os nossos pensamentos e sentimentos não se transformem em palavras e ações que vão nos fazer sofrer muito e das quais vamos nos arrepender. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, possa nos amparar sempre. Agradecemos imensamente a oportunidade de aprendermos mais e dessa doutrina maravilhosa que amplia os nossos horizontes e nos convida a ser sempre melhores. Que o nosso Mestre possa nos ajudar a trabalharmos em nós mesmos a vigilância, a seguirmos cada vez mais cheios de fé, de esperança, de confiança, na certeza de que Ele está no leme e de que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Muito obrigada por tudo, Senhor, e permaneça conosco
nos abençoando, nos iluminando, nos protegendo, nos guardando na sua paz, hoje e por todo sempre. Que assim seja.